Olá, eu sou a Lívia Santana, eu sou pedagoga e psicopedagoga e vou apresentar o aplicativo Livox agora. Bom, o aplicativo Livox é um aplicativo que tem como você utilizar ele tanto para comunicação, quanto para o desenvolvimento da linguagem, quanto também para a alfabetização, né, para o contexto da sala de aula. Esse aplicativo é um aplicativo que é muito bacana de se usar dentro da escola, porque você consegue estar trabalhando muito bem com esses alunos. A adaptação de material, do material do conteúdo escolar, ela acontece de uma forma bem bacana. E também tem muitos pais que perguntam assim: olha, o meu filho, ele fala pouco, mas ele tem uma fala embolada. Ou até mesmo com crianças com síndrome de Down, que está ainda nova, adquirindo a linguagem, né? Aí os pais falam assim, ele está começando a adquirir, mas está falando muito embolado. Será que a comunicação alternativa seria interessante para ele? Sim, gente. A comunicação alternativa, ela auxilia muito na praxia de alta tecnologia, principalmente como o Livox, para a praxia da fala. Ela auxilia muito nesse processo de comunicação, quando a pessoa está começando a falar, mas está com uma fala embolada. Então, você pode utilizar, porque ele vai ter uma boa consciência dos sons e vai começar a reproduzir muito melhor as palavras que você trouxer para ele. As palavras, né, os objetos que você apresentar para ele. Outra coisa também que as pessoas sempre perguntam, eu estava usando a comunicação alternativa e ele começou a falar algumas palavras, eu parei, porque eu fiquei com medo dele não falar mais. Isso é um mito, gente. A criança, ela não vai parar de falar pela comunicação alternativa. Pelo contrário, se ela começou a falar, ótimo. Então, essas palavras que ela começou a falar, você vai mudar agora o tipo de conhecimento que você quer levar para ela. Ela está adquirindo a palavra. Ótimo, ela tá ganhando, tá tendo os ganhos de palavra. Então aí você vai mudar a sua meta com ela ali para trazer outros elementos e ela aumentar ainda mais a fala dela. Vou dar um exemplo de uma criança que eu trabalho com ela, e quando eu comecei a trabalhar, ele estava falando muito Gol, Brasil, que estávamos na época da Copa do Mundo. Aí eu trouxe outras palavras para ele, né, outros objetos, e ele começou a reproduzir muito com o uso da comunicação alternativa, né? Ele virou um dicionário. Esse é o ganho que a comunicação alternativa traz para a vida do sujeito, principalmente nesse processo de aquisição de linguagem. Então aqui eu tenho o Livox na versão profissional. Essa versão aqui é uma versão que coloca infinitos perfis. Então, ou seja, eu tenho muitos perfis aqui, mas eu poderia colocar mais ainda. E temos também a versão para as famílias. Essa versão para as famílias, ela pode colocar até 3 perfis. O que seriam esses 3 perfis, Lívia? Você pode ver que cada perfil que eu chamo aqui seria um usuário, né? Então, no caso de 3 perfis, é dentro de um mesmo aplicativo, de um mesmo tablet, você poder montar, vamos supor, a Ana aqui, a Ana escola, a Ana, o perfil dela para escola, o perfil dela para comunicação e outro perfil que você queira colocar. Porque às vezes você não quer misturar os conteúdos de alfabetização da Ana com a mesma pasta da linguagem dela. Então você cria uma segunda pasta para a Ana, ok? Então, se eu quiser agora entregar o aplicativo para a Ana utilizar, ou para a Alice utilizar, aí eu teria que ir no rostinho dela, né? Ela vai na primeira coluna aqui no rosto da pessoa, e aqui está então o perfil da Alice. Veja que o perfil da Alice tem vários cartões, porque é uma pessoa que já está utilizando a comunicação alternativa já há muito tempo e pode trazer esses vários cartões para ela. E aí eu tenho aqui o perfil do Davi também, vou tocar no perfil do Davi. O perfil do Davi já é um perfil diferente, tá vendo que a configuração dele mudou? Os cartões estão maiores, eu coloquei a foto da própria criança, daqui são imagens, tá? Ilustrativas. Então, uma foto de um adolescente, aí no sobre mim, se ele tocar no sobre mim, eu tenho aqui algumas informações sobre ele. E aí também eu tenho aqui, vamos supor, nas disciplinas. Tem as disciplinas que ele estuda na escola, vou tocar em geografia aqui. Em geografia eu tenho uma sequência de uma aula. Nesse vídeo 2 eu coloquei um trecho do professor dele falando e explicando para ele essa matéria, ou seja, eu apresentei para ele de forma sequenciada. E isso para as pessoas, principalmente com autismo, auxilia muito e traz muitos ganhos, né? Então aí vamos supor, Lívia, como que eu faço para configurar então o Livox? Para poder configurar o Livox, você teria que vir aqui nessa primeira engrenagem que a gente vê aqui. Eu vou tocar em uma aqui no da Alice, vou tocar nessa engrenagem. O que nós temos nessa engrenagem aqui? Eu tenho aparência, então todo mundo que compra o Livox, né, que adquire a ferramenta, a primeira coisa que você tem que fazer é estar
colocando essa aparência de acordo com as necessidades do seu filho. Então você vai colocar o número de linhas e colunas, o tamanho desse texto que você pode aumentar, pode diminuir, a localização. Se é uma pessoa que tem baixa visão, você pode colocar em preto e branco ou alto contraste. Aí sobre a voz também, aí você vai selecionar qual que é a engine de voz que você quer utilizar, se é uma voz feminina, uma voz masculina, o idioma, a velocidade dessa pronúncia, que assim, excelente, é um recurso muito bom, porque você colocando uma voz mais lenta, mais robótica, auxilia muito no processo de aquisição de linguagem. Se você quer que espere que o áudio termine ao ele tocar um cartão, se você quer que fale os botões de navegação, porque tem como você colocar botões de navegação para a pessoa tocar, caso ela tenha uma coordenação motora limitada. Isso você encontra aqui no geral, né? O que nós temos nesse geral? Muitos recursos, principalmente para as pessoas que têm uma coordenação motora limitada. Eu posso estar utilizando aqui os segundos até voltar à tela inicial, ou seja, vocês viram naquele perfil do Davi que tinha subitens, né? Pense que o Davi tenha uma paralisia cerebral ou tem uma limitação motora. Ao entrar naquele subitem ali, se eu colocar aqui, vamos supor, 7 segundos, depois de 7 segundos ele vai voltar à tela inicial. O Davi não vai ter que ficar voltando depois automaticamente, tocando nos botões de navegação, né? E aí eu posso colocar aqui, igual no caso dela, que ela tem uma boa coordenação motora, ou eu posso colocar aqui que os cartões de navegação automático. No momento que eu coloco aqui os cartões de navegação automático, vou entrar no perfil dela de novo para vocês conseguirem visualizar. Vai aparecer um cartãozinho igual esse aqui, tá vendo? Próximo. Aí já aparece para que ela consiga passar pelos cartões de navegação. Então aqui eu tenho, no geral, essas configurações que você pode colocar. Tenho aqui na inteligência artificial alguns recursos que otimizam muito a conversa que você possa vir a ter com o seu filho. Esses recursos aqui da inteligência artificial, eu vou colocar um vídeo do Carlos fazendo a demonstração desses recursos, que são assim excelentes, porque otimiza muito o processo de conversa com a pessoa. Vamos supor, se eu perguntar assim, ele funciona tipo aquele processo tipo OK Google, você perguntar assim, só que você coloca o nome da pessoa, né? Vamos supor, Ana, você quer uma água? Vai aparecer o sim ou não para Ana. Mas tem como também eu fazer outras perguntas para Ana e aparecer os cartões para Ana poder me responder. E é isso que vocês vão estar vendo, vocês vão ver nesse vídeo que eu vou passar para vocês depois. E temos também o último item aqui, que é um item que você vai poder estar selecionando, colocando algumas coisas relacionadas também a coordenação motora da pessoa, que seria os segundos para o próximo clique. Se você ativar esses segundos para o próximo clique, vamos supor que você coloque 3 segundos. Os 3 segundos que você colocar, quando a pessoa tocar nesse cartão, só depois de 3 segundos ela vai poder tocar, o outro cartão será acionado. Ela pode tocar nesse cartão, mas ele não vai ser acionado. Isso facilita muito para as pessoas que têm alguma limitação motora, que ela pode tocar no cartão e a mão esbarrar e descer e tocar em outro cartão. Para não sair acionando tudo, você pode colocar os segundos para o próximo clique. Ou também para aquele paciente seu danadinho que sai tocando em todos os cartões, você pode colocar nos segundos para o próximo clique, para que ele consiga entender o processo que ele vai ter que tocar no cartão, esperar para que o pedido dele ali seja aceito, né? E temos aqui também a varredura. Quando você aciona essa varredura, os cartões do Livox funcionam como uma varredura. Então, é como se cada cartão tivesse aceso, digamos, naquele momento. Então, no primeiro cartão ele ficou aceso, depois de uns segundos que você colocar aqui, vai para o outro cartão e a pessoa vai poder tocar em qualquer lugar da tela, que o cartão que será acionado será o cartão que estiver aceso, digamos, naquele momento, que estiver com uma cor diferenciada. Então ele vai passando, varrendo mesmo. Eu vou colocar também um vídeo para que vocês consigam visualizar essa função, que é muito bacana. E temos aqui também a detecção por piscadas. Essa detecção por piscadas já é para a pessoa que realmente tem total limitação motora e utiliza a comunicação pelo piscar dos olhos. Essa detecção por piscada, temos vários usuários já utilizando e é muito bacana, principalmente pessoas com AME, com sequela severa de AVC, com paralisia cerebral, porque é um novo meio de comunicação que eles estão tendo. Temos também aqui a opção de você colocar
acionadores. E olha que bacana essa novidade do Livox agora. Esses acionadores você vai poder colocar mais de um acionador para poder estar utilizando a ferramenta. Então, isso tudo que eu mostrei para vocês, gente, está só na configuração. Então, é uma ferramenta que tem vários tipos de configurações que você pode trazer para o seu paciente, para o seu filho, né, para o seu aluno, para que ele realmente atenda a comunicação alternativa e que não haja barreiras para ele utilizar. E eu tenho aqui nesse segundo item que está aqui com o lapisinho, que seria o de editar cartões. Nele, gente, que você vai criar os cartões. Ao tocar nesse mais aqui, ó, que eu toquei, tá vendo? Aparece aqui já essa tela para eu poder montar os cartões. O que eu posso colocar então? O texto a ser mostrado, o texto a ser falado, eu posso habilitar mídias, colocar vídeos, colocar áudio, gravar a minha própria voz, né, para poder estar para poder aparecer no cartão. Então você pode gravar a voz de uma criança, posso adicionar imagens, e o Livox, veja, ele tem quase 20.600 imagens. Então a gente tem um banco de imagens aqui que você pode vir a utilizar também. E aí temos aqui do lado de fora também essa carinha aqui, que seria o sim e o não. Vamos tocar no da Alice aqui, o sim e o não, porque o outro sabe inglês. O sim e o não. E temos aqui o teclado virtual. Nesse teclado virtual, você pode digitar o que a pessoa quer dizer, né, e tocar aqui para escutar, ou até mesmo selecionar aqui, falar imediatamente ao utilizar o separador, né, do teclado. Aí muitas pessoas falam assim, mas o teclado virtual é só para quem já é alfabetizado. Não, o teclado virtual é para quem é alfabetizado e também para as pessoas que estão começando a ser alfabetizadas. Além disso, também você pode utilizar o teclado virtual para consciência fonológica do som. Então você pode trabalhar de forma concreta com ela, apresentar, vamos supor, uma uva para ela ali e pedir para ela escrever uva, para ela colocar até mesmo a palavra uva com aquelas madeirinhas de letra, né? E pedir para ela reproduzir aqui. São várias formas que você pode utilizar o teclado virtual, até mesmo construir uma história, né? E aqui dentro do Livox também, eu vou até colocar nessa seta aqui, eu tenho a importação de pacotes de cartões. Isso aqui você pode importar esses cartões para que você salvar no Drive, né? Vamos supor, meu tablet quebrou, tirou o aplicativo, né? Às vezes meu filho tirou o aplicativo. Então, todos os cartões que você criar, você pode importar ele pelo Drive, você pode mandar por e-mail. Tem várias opções que você pode fazer para salvar esses cartões também. E também, se você quiser compartilhar com uma outra pessoa. Vamos supor que eu posso compartilhar, não tem nem limite de local, né? Porque você vai mandar pelo Drive. Então, você pode compartilhar com quem você quiser as atividades ou os cartões de comunicação que você fizer. Além disso, gente, o Livox tem uma loja virtual, que você pode baixar as atividades que estão nessa loja virtual, que a gente chama o portal MyLivox. Você pode baixar as atividades que estão lá, os cartões de comunicação que estão nessa loja, e você pode subir para lá também, caso você tenha feito algum tipo de atividade que você acha que traria muitos benefícios para as pessoas, que outras pessoas poderiam utilizar dessa atividade que você criou também. Você pode levar para lá. Além de poder construir também essas atividades nesse portal. É permitido também que você construa e depois passe para o tablet. Então, ou seja, vocês podem ver aqui que tem uma ferramenta com várias utilidades. E eu quero mostrar agora uma atividade para vocês terem a noção. Quando eu falo inserir vídeos, gravar um trecho com a voz, eu vou entrar aqui um trecho com a sua voz, né, no da Maria Isabel. Nesse da Maria Isabel, eu vou entrar aqui, complete a música. No complete a música aqui, eu tenho a música do sapo. E aqui no sapo, eu coloquei primeiro uma música, aí depois eu coloquei aqui o sapo não lava, gravei com minha própria voz, e para Maria Isabel colocar para mim, se é o pé, se é a mão. Então, para ela poder me direcionar como o sapo não lava o quê, né? Para ela poder estar me dizendo aqui, respondendo. E aí, eu vou mostrar agora também, vou mostrar o perfil agora aqui do Guilherme aqui. Dentro do perfil do Guilherme, olha para ver que interessante. Esse perfil dele é um perfil só para atividades pedagógicas. Só que ele é uma criança que ainda tem uma dificuldade de identificar muitas imagens que você coloca para ele. Então eu configurei dessa forma. E dentro das disciplinas dele aqui,
vou aqui para a interpretação de texto dele. Dentro dessa interpretação de texto, a gente estava trabalhando com animais do fundo do mar. Então, nós trouxemos uma música do Mundo Bita para ele, que seria aquela música do fundo do mar. Então, na hora que eu toco aqui, aparece para ele a música do Mundo Bita, que é a música do fundo do mar, super pedagógica. E aí eu trouxe aqui para ele, primeiro, complete a música. Então eu vou estar trabalhando com ele a interpretação, eu vou estar trabalhando a consciência fonológica, a questão da memória dele, né? Então, lá no fundo do mar, como é legal lá no fundo do... Nós fizemos também uma apresentação de todos os bichos do fundo do mar para ele e fizemos uma outra interpretação para ele também. A música fala que no fundo do mar é o quê? Ruim? Legal? No fundo do mar temos muita água? Sim ou não? E você pode fazer algumas perguntas para ele relacionadas a isso. Ou seja, você pode trazer várias atividades diferenciadas. Estou voltando aqui agora para poder voltar no perfil da Maria Isabel e mostrar também uma atividade do método fônico. Aqui nós colocamos método fônico completo, tanto por vogais, por consoantes, por sílabas. Então vamos supor aqui. Conhecendo as vogais. Aí eu coloquei toque nos objetos que comecem com a vogal. Toque nos objetos que comecem com a vogal. Toque nos objetos que comecem com a vogal A. Anel. Parabéns. Então você pode colocar dessa forma. Vou sair aqui só para poder mostrar. Vamos supor, esse contando as sílabas. Quantas sílabas tem a palavra barata? Tá vendo? Aí você pode colocar e ela tocar barata e ela trabalhar esse som com ela também. Então, ou seja, tem como você trabalhar aqui de diversas formas. Até mesmo se você quiser trabalhar com a pessoa Ciências da natureza. adaptando o material escolar, como eu até havia dito já. Vamos supor, eu estou trabalhando com uma criança, a gente está trabalhando ser vivo e ser não vivo. Então, dentro desse ser vivo e ser não vivo, aí no livro didático, a primeiro capítulo lá trazia, a primeira folha trazia a música, que era a música Planeta Água. Mas para uma criança autista, para ela identificar a água que nasce da fonte, que é uma coisa bem abstrata para ela, nós trouxemos um clipe mostrando a água nascendo da fonte. Tinham duas músicas, né? Trouxemos depois uma segunda música e depois colocamos algumas coisas aqui referentes. No nosso país existem o quê? Na verdade, o que está aqui, né? Existem no nosso planeta ser vivo e ser não vivo. Quais são os seres vivos, quais são os seres não vivos. Fizemos um jogo da memória desse ser vivo, do ser não vivo. Então tem muita forma de você trabalhando. Trouxe um vídeo do Cocoricó também, dentro desse vídeo do Cocoricó, que está trabalhando ser vivo e ser não vivo. Então tem como você adaptar o livro didático dentro da ferramenta. Então veja o tanto de possibilidades que ela traz para o desenvolvimento da pessoa, né? Então aqui temos uma ferramenta riquíssima que auxilia muito no nosso processo de comunicação, que realmente ele adapta às necessidades da pessoa. Então quem possui o Livox, eu acho que agora é a hora de olhar para a ferramenta e colocar todas as necessidades do seu filho e colocar realmente para auxiliar nesse processo de desenvolvimento dele, tanto pedagógico quanto o da comunicação.